Dessas obras que trazem as tendências, o professor Medina vai fazer uma coisa interessante, que é importante para nós pensarmos essa perspectiva que o tema traz para a gente. Eu acho que está no outro slide, André Zeli. Que perspectiva é essa? O Medina, ele vai trabalhar com as tendências pedagógicas conservadora, modernizadora e revolucionária. E vai estabelecer uma relação, ele é o único que faz isso, tá? Existem outros professores que escreveram outros livros, que apresentaram outras tendências, mas, como eu disse, eu só estou colocando aqui aqueles que, dentro da minha análise, do meu entendimento, teve uma maior repercussão, uma maior influência no campo da educação física. Desses, ele é o único que vai fazer uma relação com os estudos do Paulo Freire, que vai abordar os estágios da consciência, né? Então, em Paulo Freire, existia uma consciência intransitiva, uma consciência transitiva ingênua e uma consciência transitiva crítica. Atenção que essas consciências, elas não são tão estanques assim. Não significa dizer que agora eu estou num estágio intransitivo de consciência, daqui a pouco eu estou num estágio transitivo, porém ingênuo, e depois eu vou atingir um nível transitivo crítico. Não. Durante o dia, durante o nosso tempo, nós atravessamos esses estágios. A gente visita esses estágios. Ninguém é crítico 100% do seu tempo. Ninguém é ingênuo 100% do seu tempo, nem tampouco transitivo, ingênuo, ou transitivo crítico, ou intransitivo 100% do seu tempo, né? O desafio aí é o tempo de permanência que você fica nesses estágios. Então, para Medina, o papel da educação física era promover o estágio de consciência crítica, portanto, relacionado à tendência revolucionária, para que o indivíduo pudesse compreender o seu lugar no mundo e pudesse sair daquilo que ele vai pegar do professor Dermeval Saviani, sair do senso comum à consciência filosófica. O Dermeval Saviani, ele tem uma obra, né, que fala sobre isso, né, do senso comum à consciência filosófica. Então, Medina dizia, olha, a educação física precisa fazer isso. Só que para ela fazer isso, ela precisa entrar em crise. Quem vai dizer que, olha, a solicitação do Medina foi atendida, a educação física está em ebulição, é o Giraldelli, posteriormente, nessa obra citada aí, né? Então, pro Medina, teria que haver uma mudança de concepção que implica uma gradual mudança de percepção. Então, atenção aí para esta relação. Concepção, percepção. É preciso caminhar da consciência do senso comum em direção, ou seja, para esta concepção de realidade do senso comum, para uma percepção que é a direção que nos leva a desenvolver uma consciência crítica. Esse é o movimento que deve se pautar a intervenção do professor de educação física. Então, repara que a gente aí está rompendo com aquela tradição tecnicista, aquela tradição tradicional
mecanicista da educação física, né? Procurando apresentar outras concepções, procurando apresentar outras possibilidades, outros níveis de intervenção na realidade, né? Então, para que o professor de educação física pudesse caminhar de forma segura em direção a essa consciência crítica, ele precisava, portanto, compreender o seu percurso histórico, buscando reconhecer o papel que vinha cumprindo, né, naquilo que eu estou chamando do regime civil corporativo militar, para, refletindo sobre sua prática e sobre a concepção que tinha dela, galgasse uma consciência crítica revolucionária. Portanto, um patamar, agora sim, né, da crítica, um patamar superior em relação à compreensão sobre os fatos, sobre os fenômenos, sobre as coisas que estão presentes na realidade, né? Então, tem um slide aí em que eu levanto algumas questões, né? Pode passar esse, eu acho. Por que isso? Por que pensamos o que pensamos? Eu coloquei 2 perguntas para vocês no início aqui da nossa conversa, e aqui são mais perguntas, para a gente ficar atento, né? Por que fazemos o que fazemos? Por que fazemos deste jeito e não de um outro jeito? Por que pensamos do jeito que pensamos e não de um outro jeito? Qual o alcance da minha percepção e compreensão sobre os fatos, os fenômenos e as coisas que estão à minha volta, que me circulam? Então, veja, essas são perguntas que nós precisamos fazer constantemente. Com que objetivo? Para que a gente não caia na armadilha de naturalizar as relações sociais. Veja, essas perguntas e outras perguntas são perguntas que cabem nesse exercício de desenvolvimento da consciência crítica por aproximações sucessivas. Então, isso promove em certa medida, uma segurança de não naturalizar as relações sociais, considerando que os fatos, os fenômenos, as coisas que acontecem ao nosso redor são expressões de uma vontade metafísica, são expressões de uma vontade divina. Elas são assim porque devem ser assim, ou as coisas são como são porque devem ser assim, nada muda e ponto final. Quantas vezes nós não nos deparamos com determinadas expressões? É assim porque Deus quer. Então, essas perguntas são perguntas que nos permitem fazer o exercício da crítica por aproximações sucessivas nessas obras críticas, porque para que eu desenvolva um pensamento crítico, eu preciso de referências críticas. Para que eu desenvolva um pensamento revolucionário, eu preciso de referências revolucionárias, né? E isso não se dá de maneira natural, é um exercício, né? Nós estamos falando de educação física, né? Tem também o elemento do exercício. Então, esse é um dos exercícios possíveis de serem feitos por nós, professores, estudantes, futuros professores, profissionais do campo da educação física, né? Então, essa consciência filosófica, ela vai exigir que o pensamento sempre pense na perspectiva do questionamento, né? Não é à toa que quando a gente vai estudar filosofia, por exemplo, né? Eu sou professor de análise filosófica, então a gente se depara com muitas perguntas, né? Quem sou eu? Por que estou aqui?
que estou fazendo aqui? E não é à toa que na produção do conhecimento vale muito mais a pergunta do que a própria resposta em relação à pergunta, né? E essa resposta sempre promove novas perguntas. Então, a pergunta é um elemento essencial desse processo de desenvolvimento da crítica, tá? A realidade, ela se apresenta de tal forma porque quais as suas possibilidades de mudança? Isso é muito importante, porque quando nós nascemos, nós encontramos um mundo, entre aspas, aí, um mundo dado, digamos assim, né? Um mundo construído pelos que me antecederam. E a tendência é que as instituições sociais, família, escola, igreja, entre outros, promovam uma consciência de aceitação dessas coisas que nós encontramos. Essa é a tendência, né? A tendência é que se elas estavam assim como eu encontrei, é porque elas sempre foram assim. Nunca foram e nem podem ser diferentes, né? Então, a gente passa não só a conservar o pensamento convencional, trazendo aí o Medina de volta, como principalmente agir de acordo com esse pensamento. Então, ao agir de acordo com esse pensamento convencional, o que é que a minha ação faz? A minha ação fortalece esse pensamento convencional. Tá? Então, o conjunto das obras que buscaram entender a educação física, apresentando essas suas tendências, né, tinham esse objetivo fundamental, né? Promover essa ruptura com o que era convenientemente pensado e desenvolvido pela instituição escolar e pelos professores de um modo geral.